Olá, amigos do Neurorádio em Pauta, tudo bem? Continuando a nossa avaliação dos tumores cerebrais, hoje nós vamos falar das sequências avançadas na avaliação inicial dos gliomas. Mas antes da gente começar, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações e fica por dentro de tudo que está acontecendo aqui. E se você ainda não assistiu, corre lá e assiste a parte inicial desse vídeo. Está muito interessante, onde eu falo sobre a avaliação estrutural com sequências convencionais dos gliomas. Vamos lá? Então, continuando a nossa análise, hoje nós vamos falar da parte avançada da ressonância magnética da avaliação inicial dos gliomas. Então, quais são as principais sequências avançadas que a gente tem para fazer na avaliação desses tumores? Bom, começando pela difusão, é a sequência mais antiga e mais estabelecida de todas essas que eu vou falar a partir de agora, mas ela avalia padrões extremamente interessantes de celularidade do tumor, que ajudam a determinar o seu prognóstico e que ajudam a determinar a sua gradação em alto e baixo grau. Então, ela avalia a celularidade, a relação núcleo-citoplasma e ela pode ser restrita ou facilitada, o que vai ajudar no diagnóstico diferencial de algumas dessas lesões. Junto com a difusão, a gente tem a possibilidade de fazer o DTI, que é o tensor de difusão. Se a gente tem uma máquina com capacidade de avaliar esse padrão de difusibilidade de água em mais de 3 direções, a gente consegue fazer o tensor de difusão, que a gente chama de DTI. O DTI, ele é predominantemente uma ferramenta que vai permitir a gente avaliar a orientação da difusibilidade da molécula de água ao longo do trato de substância branca. Não é difícil, não. Se a gente pensa num trato de substância branca bem compacto e íntegro, a gente entende que a molécula de água tem maior facilidade de se difundir ao longo desse trato, seguindo a linha dele. E é isso que a gente consegue medir com DTI usando a anisotropia fracionada. Se a gente tem alterações de anisotropia fracionada por invasão tumoral, por exemplo, ou seja, o tumor invade aquele trato, destrói aquelas estruturas, a gente perde essa capacidade de orientação da difusibilidade das moléculas de água. E isso é avaliado usando um número, que é o FA, que varia de 0 a 1. Então a gente vai ver mais exemplos à frente, mas é importante para planejamento cirúrgico, ou seja, o cirurgião tem uma noção se aquele trato está invadido e destruído e, portanto, se ele mexer naquela região, ele vai gerar uma morbidade maior no pós-operatório, ou se esse trato está apenas desviado pelo tumor. E, portanto, ele ressecando essa lesão, o paciente tem uma chance de ficar com déficit neurológico muito menos significativo. Outras duas sequências que não podem faltar na avaliação pré-cirúrgica é a perfusão e a espectroscopia de prótons. A perfusão, ela pode ser feita de 3 tipos diferentes. A gente tem a perfusão feita com T2 estrela, que é chamada de DSC, e que vai avaliar o mapa de CBV, o mapa de volume sanguíneo cerebral. E ela vai avaliar basicamente a neovascularização. Então, ela é muito importante para determinar se os tumores são de alto ou de baixo grau, já que a gente sabe que a neovascularização está presente predominantemente em tumores de alto grau. Há outro tipo de perfusão, que também é conhecida como permeabilidade, ela é feita utilizando essa sequência T1 e ela mede o CATRANS. O CATRANS é o mapa que mede a permeabilidade do tecido, a permeabilidade do endotélio da referida lesão. Essa sequência T1 é uma sequência mais utilizada nos estudos dinâmicos da mama, por exemplo, da avaliação de lesões nodulares da mama. No cérebro, a gente tem que ter um estudo muito cauteloso e muito bem pós-processado para a gente entender o que está acontecendo com a permeabilidade dos tumores cerebrais. E ela vai medir basicamente essa permeabilidade da barreira hematoencefálica dentro da lesão tumoral. A espectroscopia de prótons, ela traz o perfil bioquímico da lesão, ou seja, através das relações entre os picos diversos, e a gente tem os principais picos, o NAA, por exemplo, que é um representante de marcador neuronal, e a colina, que é um representante de marcador de membrana celular. Se a gente tem uma colina muito elevada, a gente pensa que a gente tem um turnover celular muito importante e, portanto, seria um tumor de mais alto grau, como a gente vai ver mais à frente. E ela também é extremamente importante na determinação daquela área de alteração de sinal que a gente vê no T2 e no FLAIR, perilesional. Será que aquilo é edema ou será que aquilo é infiltração? A gente sabe que nos tumores de mais alto grau, isso tudo se mistura e o tumor está infiltrando aquela região. E através dos marcadores de colina na espectroscopia de prótons, a gente pode tentar determinar essas alterações. E o BOLD
O que é o BOLD? O BOLD é um marcador de atividade cortical. Ele vai permitir integrar a nossa atividade cortical na lesão. Ou seja, se eu tenho uma lesão muito cortical próxima à área motora, eu posso fazer a ativação da mão, do pé ou de alguma estrutura corporal, fazer com que eu marque essa ativação cortical dos neurônios que foram ativados e ver a relação disso com o tumor. Por que isso é importante? No planejamento pré-cirúrgico, se eu tenho uma lesão em cima da área motora, o cirurgião já vai saber que ao retirar aquela lesão, existe uma grande chance de morbidade, uma grande chance de sequela pós-cirúrgica. Então, são esses exemplos que a gente vai ver nos próximos minutos. Então, a difusão ela é importante por vários pontos, começando pela caracterização das lesões necróticas. Então, a gente vê dois casos aqui. Então, essa primeira lesão, uma lesão expansiva, com uma captação predominantemente periférica, com um nódulo associado, e essa aqui tem uma captação mais regular, também periférica pelo meio de contraste. Quando a gente olha a difusão, elas são extremamente diferentes. A difusão é restrita na área de captação na primeira lesão e a difusão é restrita no centro da lesão nessa segunda lesão. Então, isso marca classicamente alterações relacionadas à neoplasia e ao abscesso. Ou seja, o paciente que tem pus na cabeça por infecção bacteriana, a restrição não acontece na parede da lesão, a restrição acontece no interior da lesão onde está o pus. No paciente que tem um tumor, a restrição à difusão acontece onde existem as células tumorais, que é na parede da lesão, e não na região central, que é necrose, e não pus. Lembrar dessa diferença nesses dois casos. Na graduação tumoral, ou seja, quando a gente olha esse exemplo, aqui a gente vê uma área de hipossinal no T1, que tem representação de hipersinal no FLAIR e no T2, tem uma tênue captação pelo meio de contraste. Classicamente, alterações desse tipo seriam consideradas alterações de baixo grau, um tumor com um aspecto mais benigno. No entanto, quando a gente olha a difusão, a gente vê uma intensa área de restrição à difusão confirmada pelo mapa de ADC. E a análise espectral mostra um pico muito significativo de colina, quando na verdade o pico de NAA devia estar aqui em cima e o pico de colina devia estar aqui embaixo. Então, essa inversão desse padrão de colina com relação ao pico de NAA mostra que é uma lesão de alto grau e é um astrocitoma anaplásico. Outro ponto interessante da avaliação da difusão é a característica histopatológica com relação à celularidade. Nós temos dois exemplos de tumor aqui, essa formação expansiva no T2, com um realce extremamente irregular pelo meio de contraste, uma área difusa de alteração de sinal no T2 adjacente, que tem uma importante restrição à difusão na parede que capta o contraste, confirmada aqui pelo mapa de ADC. Muita célula ou uma relação núcleo-citoplasma elevada vão levar à restrição de difusão da mesma forma. O que a gente também observa, esse mesmo padrão do linfoma, nos tumores de pequenas células, como esse exemplo de meduloblastoma, acometendo a fossa posterior, a região do verme cerebelar, onde a gente vê uma restrição à difusão bem importante, confirmada aqui no mapa de ADC. E aí eu já trouxe um exemplo do que o DTI pode ajudar nesse caso, mostrando um desvio dos penúcleos cerebelares médios e não uma invasão, como a gente vai ver mais à frente. E a difusão não só ajuda quando ela é restrita, a difusão ajuda também quando ela é facilitada. O que é a difusão facilitada? A gente vê aqui no cerebelo um exemplo de lesão sólido cística com componente nodular com bastante realce pelo meio de contraste, só que na verdade, quando a gente olha para a difusão e espera uma difusão restrita, a gente vê uma difusão facilitada. O que é isso? Ela tem um sinal baixo no FLAIR e um sinal muito alto no ADC. Um sinal alto no ADC faz lembrar um T2, faz lembrar líquido. E essas alterações são extremamente compatíveis com tumores de origem vascular, como nesse caso, o hemangioblastoma. Então, tanto a difusão restrita quanto a difusão facilitada traz informações adicionais do tipo histológico do tumor. Com relação à espectroscopia de prótons, a gente tem a possibilidade de graduação tumoral, como eu já falei. Então, nessa primeira lesão, uma sequência FLAIR mostrando uma lesão no tálamo. A gente tem o pico de NAA, tem um pico de inositol muito importante. Normalmente esse pico de inositol fica aqui embaixo e ele é um marcador de tumor de baixo grau. Assim como o pico de colina também está um pouquinho aumentado. Nesse segundo exemplo, a gente tem picos totalmente diferentes. O pico de colina está extremamente elevado, normalmente o pico de colina fica aqui embaixo, e o pico de NA está extremamente baixo, lembra que ele é o pico mais alto que a gente tem na espectroscopia. Então, essa inversão do pico de colina em NA sugere a presença de um tumor de alto grau.
Na prática, o que a gente usa, se o valor da colina está 3 vezes o valor do NAA, é sugestivo de lesão de alto grau. Outra possibilidade do uso da espectroscopia de prótons é a avaliação da área peritumoral. Então, aqui a gente vê uma lesão captante de contraste com intensa alteração de sinal no T1, sugerindo edema/infiltração. Mas quando a gente coloca o voxel exatamente nessa região, a gente vê que o pico de colina é gigantesco e o pico de NA é muito baixo. E essa dúvida com relação ao edema e infiltração fica respondida mostrando a infiltração tumoral de um GBM na área perilesional. Então, a espectroscopia também determina a caracterização de lesões necróticas. A gente tentou fazer isso mostrando a difusão, mas também é possível com o perfil bioquímico da lesão. Então, nós temos 2 lesões com um aspecto semelhante, formações expansivas com captação periférica pelo contraste, quando na verdade a gente põe o ROI no interior da lesão agora e não na parede para avaliar a celularidade, e sim para avaliar o conteúdo dessa cavidade. A gente observa que eles têm picos totalmente fora da linha que a gente esperava do NAA. E esses picos, representando necrose, é o lipídio no GBM e representando a hipóxia é o lactato no abscesso. Ah, mas o lipídio e o lactato ficam no mesmo ppm de 1,3. Sim, então se eu continuo em dúvida, eu inverto o pico de lactato fazendo uma espectroscopia com 145 milissegundos. Habitualmente a gente faz com em torno de 35 a 45 milissegundos, mas a gente pode usar um milissegundo diferente na espectroscopia e vai inverter esse pico de lactato. Então, a gente tem certeza que o pico de lipídio fica para cima, o de lactato fica para baixo, e isso também é uma forma de diferenciar o glioblastoma do abscesso cerebral. Chegando agora na perfusão, que é uma sequência-chave hoje utilizada na avaliação dos tumores cerebrais, dos tumores cerebrais, dos tumores primários do sistema nervoso central, a gente tem que pensar que o papel central delas é na graduação tumoral. Então, a gente vê uma lesão aqui, tem um pós-contraste com mínimo realce, com uma alteração de sinal bem circunscrita no flare, alterações típicas de tumores com comportamento mais benigno. No entanto, quando a gente faz a sequência de perfusão e avalia o mapa de CBV, o mapa de volume cerebral, a gente vê uma área com uma alteração de cor, sugerindo perfusão elevada, confirmado pelo estudo de colina, mostrando um pico de colina muito diferente do pico de NA. Então, isso mostra para a gente que é um osteocitoma anaplásico, que já é uma lesão de grau 3, que já tem um certo tipo de prognóstico mais reservado. O acompanhamento tumoral também é extremamente importante na perfusão. Então, vamos ver esse exemplo de 2015, mostrando uma área hipointensa no T1, com o correspondente hiperintenso no FLAIR, sem alteração nenhuma no mapa de CBV e com um pico de inositol que a gente espera, como já falado, nos tumores de baixo grau. No entanto, quando esse paciente retorna em 2016, a gente vê uma característica completamente diferente do tumor, não só na sequência funcional, mas também nas sequências convencionais que já trazem muita informação. Agora surge um realce totalmente heterogêneo pelo meio de contraste, com uma parede irregular e uma alteração difusa de sinal ao redor dessa lesão, com alteração no mapa de CBV, e a curva muda de forma completamente, a gente não vê mais o pico de inositol, na verdade a gente nem vê mais os outros picos, a gente só vê o pico lá do lipídio lactato, e como eu acabei de falar, provavelmente um marcador de necrose com um pico de lipídio. Agora, a gente tem que ter alguns cuidados com relação à perfusão. Esse aqui são 2 exemplos da perfusão T2 estrela, mostrando uma lesão expansiva com sinal no flare, sem alteração do CBV, e uma lesão expansiva com captação pelo meio de contraste e intensa hiperperfusão, o que significaria neoangiogênese, o que significaria tumor de alto grau. No entanto, quando a gente fala de oligodendroglioma, e esses são 2 exemplos diferentes de oligodendro, a perfusão elevada não é um marcador de gravidade tumoral. Então, se for confirmada a deleção do 1P19Q e esse paciente tem um oligodendro, a perfusão perde esse papel de graduação do tumor em alto ou baixo grau. Outros exemplos também acontecem no crânio, a gente tem que pensar isso também no osteostoma pilocídico, aquele tumor comum de fossa posterior da infância. Mas quais são as principais diferenças entre as perfusões? Essa é uma curva de perfusão T2 estrela. O que acontece nessa perfusão? A gente tem uma perda de sinal. Então, a gente faz uma sequência de suscetibilidade magnética, que é o T2 estrela, e quando a gente injeta o contraste, o que se espera é que esse sinal caia, porque a sequência é suscetível a alterações
ferromagnéticas, incluindo a do contraste. Então, a gente tem um sinal estável que tem uma queda na primeira passagem pelos neovasos. E ele tem um retorno que deveria vir à linha de base. Muitas vezes esse retorno não volta à linha de base por um erro de execução da sequência. Na sequência de perfusão T2 estrela, existe uma dica muito prática para a execução da sequência. Na verdade, você tem que injetar 5 a 10 ml de contraste antes da sequência, com o objetivo de quelar esse parênquima. Ou seja, todo o contraste que iria extravasar para o parênquima, ele já está lá. Então, na verdade, essa curva, que significa a perda do contraste para o meio extracelular, não vai acontecer e a gente vai ter uma curva mais correta, voltando praticamente à linha de base. Então, a dica bem rápida, bem prática é: injeta 5 a 10 ml, faz um flare pós-contraste, garante uma informação adicional que o flare pós-contraste pode trazer e, em seguida, injeta 10 ml e faz realmente a curva de perfusão. Você vai ter uma curva bonita, chegando, retornando à linha de base. E vai trazer todas as informações que você precisa para avaliação do mapa de CBV. E ela é totalmente diferente da sequência de permeabilidade. Lembra que a permeabilidade ela é uma sequência feita em T1 e a gente chama de DCE. E o que a gente avalia é o Catrans. Então, essas são as curvas clássicas da permeabilidade. O que a gente está vendo aqui? Ela é diferente, ela é invertida, porque no T1 a gente está vendo a captação do contraste, a gente está vendo o aumento de sinal e não a queda de sinal, como a gente vê no T2. Por isso, o pico é mais alto. Nesse primeiro exemplo, a gente imagina o contraste tendo a primeira passagem pelo endotélio da lesão e a medida da sua permeabilidade. Ele sai, ele volta para o meio intravascular e ele é excretado pelo rim e ele some. Na verdade, isso não existe porque o contraste não é excretado na primeira passagem renal. O que existe é uma sobreposição de curvas. Então, aqui a gente tem que pensar que esse decaimento é mais lento, porque a excreção renal é lenta, não é instantânea na primeira passagem no rim. Além disso, existe uma curva somada, que é essa curva aqui, mostrando a perda do contraste para o meio extracelular. Então, se existe uma permeabilidade aumentada, o contraste sai do vaso e fica no meio extracelular. Como o meio extracelular não tem contraste, ele vai servir de reservatório para aquele contraste. Então, à medida que o sangue passa no rim e o contraste vai sendo excretado, a gente vai conseguindo eliminar o contraste desse meio extracelular. Isso é muito interessante, por exemplo, nas alterações fibróticas, onde o contraste fica retido ali na trama que existe entre a fibrose e a gente vê como um marcador de realce tardio, por exemplo. Isso a gente vê em fibrose miocárdica, isso tem um padrão desse também em determinados tumores mais fibróticos, tanto do abdômen quanto da mama. Então, na verdade, o que a gente tem na perfusão é uma curva mista, que mostra essa ascensão rápida da intensidade de sinal, mostrando a primeira passagem do contraste nos capilares da região acometida e a soma da excreção renal, como a gente vê aqui, e dessa troca com o intestino que vai ocorrer habitualmente, vai fazer com que o decaimento do sinal seja lento. E esse decaimento também pode ser avaliado como um padrão típico de determinados tumores. Isso também, mais uma vez, é feito predominantemente na mama. No crânio, é difícil a gente estudar permeabilidade e existem várias informações diferentes na literatura. Dependendo do tipo histológico, a gente vai ter um padrão de decaimento e um padrão de curva diferente, e isso é uma tentativa de diferenciar também os tumores usando essa técnica. Só para vocês terem uma ideia, existem vários mapas que são gerados a partir dessa curva. Aqui a gente tem o mapa do Catrans clássico, que mostra a constante de transferência de volume, ou seja, mostra a permeabilidade em si daquele endotélio da lesão. Também tem outros mapas que mostram o fluxo reverso, essa capacidade de voltar do interstício, assim como o volume fracionado. E no final a gente tem um aspecto semelhante a esse, que é um T1 mostrando a captação pelo meio de contraste. Chegando no DTI, como eu já expliquei, aquela alteração relacionada à orientação da difusibilidade das moléculas de água. Então, a gente vê nesse primeiro exemplo uma lesão captante de contraste, com uma hiperperfusão bem significativa, e esse aqui é o mapa de anisotropia fracionada colorido. O que a gente vê? O trato corticoespinhal é essa estrutura em azul. A convenção é que os tratos de substância branca que têm uma inclinação crânio-caudal sejam coloridos em azul. Então, a gente vê aqui o azul, e esse azul está diferente do lado contralateral por conta de um acometimento do tumor. Ou seja, o tumor, ele invade aquela estrutura ali e lesa, infiltra.
A gente já sabe que se houver uma ressecção extensa aqui, vai ter acometimento do trato córtico-espinhal com sequela pós-cirúrgica. Quando a gente olha para esse exemplo, por exemplo, e a lesão está aqui no hemisfério cerebelar esquerdo, com captação pelo meio de contraste, também tem uma área de perfusão aumentada, o que significa que também pode estar relacionado a um grau mais avançado, dependendo do tipo histológico, mas quando a gente olha a tratografia, ou seja, o desenho do trato, a gente vê que o pedúnculo cerebelar médio à direita está na sua região, mas o esquerdo está desviado, ou seja, a gente teve a possibilidade de identificar que a lesão desvia. Então, o cirurgião consegue achar uma margem de clivagem aqui e não lesar esse trato e não prejudicar ainda mais o paciente no pós-operatório. E por último, eu queria falar do BOLD. O BOLD mostra um padrão de ativação cortical. O que significa isso? É a possibilidade da gente executar uma tarefa dentro da máquina, dentro da ressonância magnética, e a sequência identificar os neurônios que foram ativados com essa atividade. Então, o que a gente observa aqui é um cavernoma projetado sobre a região motora, à direita, e ao fazer o estímulo dentro da máquina de movimentar a mão contralateral, a mão esquerda, a gente vê áreas de ativação cortical que estão extremamente relacionadas à lesão. Ou seja, a intervenção aqui tem que ser extremamente planejada e cuidadosa para não fazer lesão nessa região, ou mesmo com todo cuidado, vai fazer a lesão e pode levar a um dano maior que o paciente possivelmente não tem. Então, voltando naquela relação translacional, eu já falei sobre o mismatch T2-FLAIR, que é uma relação translacional com sequência convencional, a gente também tem como fazer com sequências avançadas. E aí é muito importante a gente pensar na metilação do MGMT. E aí é muito importante a gente pensar na metilação do MGMT no IDH selvagem. Ou seja, em pacientes que têm IDH selvagem, que teoricamente teriam um pior prognóstico porque o tumor é mais agressivo, você identificar a metilação do MGMT é um bom fator prognóstico, porque a metilação dessa estrutura permite com que o tumor tenha uma melhor resposta ao tratamento. Então, mesmo que a gente não consiga identificar se é mutado ou não, existem padrões que podem ajudar a identificar se existe a metilação em determinados tumores. E aqui segue um exemplo do artigo mostrando que alguns marcadores, incluindo a localização, ele poupa as regiões periventriculares, a presença de necrose, um ADC mais baixo, ou seja, uma difusão mais facilitada, e um CBF, um mapa de fluxo mais baixo também que não tenha tanta alteração na perfusão, mostra que isso pode representar, apesar de ser um IDH selvagem, um padrão metilado e, portanto, teria uma melhor resposta ao tratamento. O que nós buscamos hoje na radiologia é, utilizando todo o nosso armamentário de ressonância magnética, identificar essas alterações moleculares e promover esse estudo translacional. Então, essa alteração do mismatch T2-FLAIR é bem interessante, já está sendo bem consolidada na literatura, de forma que a gente pode, inclusive, incluir no laudo essa alteração como sugestivo de um tumor que é IDH mutante. E essas outras alterações relacionadas à metilação do MGMT ainda estão incipientes, mas mostram um caminho de que as nossas sequências, tanto convencionais quanto avançadas, vão ser no futuro possíveis de identificar essas alterações moleculares que são tão importantes para o diagnóstico e para o acompanhamento desses pacientes. Muito obrigada por vocês ficarem comigo nesse vídeo. Não se esqueçam, deixem seus comentários, deixem sua curtida, isso é muito importante para a gente fazer um canal cada vez melhor para você. Até a próxima!